Visto isto, vou dar então início à nossa conferência. Vamos iniciar com o Dr. Moita Flores, porque queremos que o Dr. Moita Flores faça uma abordagem mais... E pedindo aos meus colegas de mesa o facto da amabilidade, sobretudo ao meu caro colega e amigo Carlos Feirinha, conterrâneo aqui de Tomar, um dos homens mais distintos da Polícia Judiciária, que hoje tem um lugar de grande destaque nas responsabilidades da Polícia Judiciária, e partilhar convosco esta desculpa coletiva que é o facto de vir aqui dar um testemunho. Posso-me sujeitar a uma ou duas ou três perguntas, mas depois tenho que me ir embora, porque eu deixei uma reunião para vir ter aqui convosco e eu vou continuar quando chegar, que eles ficaram reunidos. Eu vou-vos falar daquilo que eu tinha colocado na agenda, que é o movimento estatístico e o movimento criminal. E eu devo-vos dizer, durante 3 anos da minha vida, quase 4 anos, eu fui o responsável da Polícia Judiciária, junto à direção da Polícia na altura, para a elaboração dos relatórios de segurança interna, que se fazem para a segurança interna, e que depois são objeto daquelas disputas políticas que se vêm. O crime aumentou, o crime baixou, o crime... Precisamos de polícias, temos polícias a mais, temos polícias a menos, os tribunais... Toda essa poeira política que mais tarde se desencadeia-se através de 2 momentos importantes de avaliação do movimento criminal que ocorrem mais ou menos em junho e em dezembro, janeiro, onde se fazem balanços parcelares daquilo que foi a ação, a atividade criminosa e aquilo que é a reação criminal, eu diria melhor, a reação policial à atividade criminosa. E as polícias, as informações que debitam, são informações baseadas em dados de polícia e não em dados de tribunal. Então aquilo que as polícias vulgarmente põem cá fora são os crimes cometidos, o número de crimes cometidos e depois a avaliação de cada tipo de crimes. E eu vou-vos explicar agora, vou fazer aqui uma explicação para perceberem que esta avaliação, para além de ser extremamente subjetiva e de ser extremamente especulativa, não é ideologicamente neutra. Nós podemos utilizar o crime, e ele é utilizado, basta ver o debate político em torno do crime, para perceber que a maior parte das vezes os números não são o texto das intervenções, mas são o pretexto para as intervenções. Isto é, vamos falar disto porque isto é capaz de dar votos e provocar grandes indignações. Não vamos falar nisto porque isto não dá votos, nem dá grandes indignações. Pelo facto de ser Presidente de Câmara, ou Estado Presidente de Câmara, vocês vão ficar aqui na dúvida. O que é que ele nos vai vender? É que devo-vos vender aquilo que vendi sempre toda a minha vida. Sou um homem independente, de consciência livre. E, portanto, aquilo que é a minha avaliação dos sistemas é a avaliação que faço hoje, seja qual for a condição em que me encontro. Aprendi isto na Polícia Judiciária, acho que foi a maior lição que a Polícia me deu. É que nós todos somos iguais e todos diferentes. Portanto, não tenho nenhuma reserva nas críticas que posso eventualmente fazer, seja em relação a quem for, nem as faço, nem as produzo, em relação a nenhuma determinação objetiva. Gostava de fazer esta prevenção em nome da honestidade intelectual que deve atravessar este tipo de debate. Vulgarmente, aquilo que os Conselhos Superiores de Segurança Interna avaliam são, como disse, os dados fornecidos pela estatística criminal. E a estatística criminal pode ser lida de muitas formas. Lida numa abordagem absoluta, aumentaram os crimes de cheque sem provisão, aumentaram os crimes de furto qualificado, aumentaram os crimes de violação, os crimes violentos, os crimes económicos, enfim. Pode ser por aqui, numa abordagem muito absoluta. Aliás, vulgarmente, na minha opinião, o Conselho Superior de Segurança comete um erro, que é somar os crimes todos e dizer que tivemos 4 milhões e tal de crimes, o ano passado tivemos 3 milhões e tal. Não é? Eu posso-vos dizer que existem medidas de caráter administrativo que podem fazer com que de um ano para o outro nós possamos perder 100 mil crimes. Aconteceu isso, já não tenho bem a data presente, mas foi em 90, 91, quando houve a primeira descriminalização dos cheques, que eram até 5 contos. Não sei se lembram, a emissão de cheques sem provisão era crime. Fossem 100 escudos, fossem 500 escudos. Fossem 500 mil contos. E há uma altura que se percebeu que, não só por causa do Estado e desenvolvimento da economia, mas também por causa da abordagem que as polícias tinham que fazer ao processo de cheque sem provisão,
aquilo depois transformava-se numa negociata quase, não sei como é que é hoje, mas na altura aquilo era uma negociata. Um tipo passava um cheque sem provisão de 500 escudos e ia-se embora, desaparecia. E ficava à espera que a polícia aparecesse com o mandato de captura. A polícia aparecia com o mandato de captura. Ele pagava, o ofendido dava o perdão e acabava-se o... Era uma coisa assim. Bom, e foi decretado que os cheques acima dos 5 contos, abaixo de 5 contos, hoje, para os mais jovens não sabem o que é 5 contos, são 25 euros, deixaram de ser criminalizados, portanto não eram criminalizados. De um dia para o outro, eu lembro-me, porque eu estava a viver isso, vivi isso com alguma intensidade, não estava a trabalhar lá, mas lembro-me, o terceiro andar da Polícia Judiciária e muitos departamentos de muitos tribunais viram dezenas de prateleiras livres de papel que já não era crime e que já era outra coisa qualquer, mas não era crime. E desapareceram. Nesse ano, quando chegámos ao fim do ano, e no balanço da estatística que fizemos, nós tivemos o orgulho de dizer, quando falámos em termos absolutos, que a criminalidade do país tinha baixado 150 mil ou 180 mil crimes. Bom, eram os cheques sem provisão abaixo dos 5 contos que tinham saído, não é? Já não existia. Portanto, estes truques, esta manipulação, é possível porque os números, por mais objetivos que a gente os queira procurar, nunca são ideologicamente neutros e prestam-se a todo o género de manipulações. Basta vocês verem, quando existem eleições, que é muito difícil haver um partido que perder as eleições, não é? Todos eles conseguem ter grandes resultados, mesmo quando perderam. Mas foi muito bom, foi muito positivo. Há sempre uma abordagem, uma outra abordagem dos números. No caso da criminalidade, esta abordagem tem sido, ao longo das últimas décadas, uma abordagem feita com alguma irresponsabilidade, diria eu, e alguma inconsciência. Porque quem faz os discursos em torno e as narrativas em torno da estatística criminal não se apercebe que, ao abrir a boca, está a contaminar a opinião pública e os ouvintes por sentimentos, por percepções que muitas vezes não são compatíveis com aquilo que é, de facto, a criminogénese e a evolução da criminalidade real em Portugal. Dito isto, e para perceberem como introduzimos a conversa, devemos explicar uma coisa, porque a maior parte dos que aqui talvez não vivam. A maior obsessão com a estatística criminal está ligada a uma coisa que se chama a cifra negra. Isto é, em todos os países do mundo existe uma discrepância entre os crimes conhecidos pelas autoridades e que são objeto de uma ação policial, que às vezes nem chegam a ir a julgamento. Mas existe uma discrepância grande entre aquilo que é a criminalidade recebida pelas instituições de polícia, pelo Ministério Público, e aquilo que é a criminalidade real. A criminalidade real é muito maior, em alguns casos muitíssimo maior, do que aquela que nós conhecemos, nós, instituições policiais, conhecem no seu dia-a-dia e nas suas práticas dia-a-dia. E às vezes bastam pequenas intervenções ou pequenas inflexões na forma como são abordados determinados crimes para que esta cifra negra desapareça, ou pelo menos diminua. Portanto, a grande obsessão e a grande utopia de qualquer homem que se dedica aos movimentos criminais e aos estudos criminais era ter uma coisa que é impossível de ter, que se consegue ter num celeiro de trigo, num armazém, no pão de açúcar, ou numa coisa dessas, não é? Entraram tantos pacotes de açúcar, venderam-se tantos, estão ali 4, não é? Mas nós nunca sabemos, em alguns crimes, quantos crimes efetivos, por exemplo, vamos falar do crime de violação. Nunca sabemos se efetivamente as violações participadas às polícias correspondem ao número de violações que houve no país. E eu digo-vos isto porque acompanhei muito diretamente, mas só estava a trabalhar estes movimentos estatísticos, como acompanhei a revolução que houve na PSP, na PJ e nestas